Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15, versos 1 a 17. João, capítulo 15, versos 1 a 17, é a penúltima mensagem desta série a respeito da compreensão que Jesus tinha acerca de si mesmo. Não se trata aqui de entender, ao longo dessa série, o que a cultura do nosso tempo pensa a respeito de Jesus, ou até mesmo aquilo que a igreja prega sobre ele, mas também entender aquilo que Jesus entendia acerca de si mesmo. E hoje nós procuraremos entender o que Jesus quer dizer quando ele chama a si mesmo de a videira verdadeira. A videira verdadeira. Leiamos então Evangelho de João, capítulo 15, versos 1 a 17. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Esse texto, meus irmãos, responde a uma das perguntas mais fundamentais que você pode se fazer, não apenas como um cristão, mas como um ser humano. Por que, afinal de contas, eu estou aqui? Qual é o propósito da minha existência? Qual é a minha missão? Em que é que eu devo investir a minha vida, os meus tempos, os meus bens? O que eu sou, enfim? Você vai encontrar por aí as respostas mais variadas. Talvez as pessoas respondam que o objetivo de vida delas é ser feliz, serem felizes, ou criar a sua família, progredir sempre. Todas essas respostas têm algum sentido e alguma razão. Elas não são respostas erradas em absoluto, mas falta a cada uma delas, a cada uma dessas respostas, um senso maior. A resposta acima de todas as respostas. O propósito acima de todos os propósitos. Como um bom presbiteriano, você certamente há de se lembrar da primeira pergunta do nosso catecismo maior. Qual o fim principal do homem? E a resposta para nós, presbiterianos, vem quase que automática. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Bem fácil. Mas o que não vem tão fácil é a explicação do que isso significa. E de que maneira, como nós podemos cumprir este propósito. É aqui que esse texto de hoje certamente nos auxilia, porque ele responde a estas duas perguntas. O que é que isso significa, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? E de que maneira eu posso cumprir esse propósito? O contexto aqui do nosso texto, meus irmãos, é um contexto de formatura, por assim dizer, do melhor seminário que já existiu, porque conduzido por aquele que é o mestre dos mestres, o Senhor Jesus. São as palavras de despedida de Jesus antes da sua prisão e da sua morte acontecida na última ceia, palavras ditas na última ceia do Senhor Jesus. É como Jesus aqui, é como se fosse o paraninfo de uma turma de formandos, e ele está se dirigindo aos seus alunos com palavras de instrução e de incentivo no trabalho que eles teriam de desenvolver dali por diante
em circunstâncias dolorosas, difíceis, que começariam inclusive naquela própria mesma noite. O nosso texto, então, meus irmãos, que é parte dessa última lição de Jesus, é para que nós compreendamos que somente em Cristo nós podemos obter frutos espirituais que permaneçam. Somente em Cristo, eu e você, podemos obter frutos espirituais que permaneçam. Jesus, ele vai nos ensinar a partir desse texto qual o fruto esperado de nós, qual o fruto esperado de nós e como nós podemos produzi-lo. Qual o fruto esperado de nós e como nós podemos produzi-lo. O primeiro ponto aqui hoje é compreendermos o que é que devemos fazer com a nossa vida. E a vida eterna que nos foi dada. O que é que nós devemos fazer com a nossa vida, Otávio? Qual é o fruto? Que fruto é esperado que nós produzamos? Ainda que a ciência possa afirmar o contrário, o ser humano, eu, você, todas as pessoas, nós não somos parte do produto de um acidente cósmico. Nós somos seres inteligentes, criados por um ser inteligente, num universo racional que foi criado para exibir em cada canto a glória de quem o criou. Através da beleza, através da perfeição de cada coisa criada, nós, inclusive, Deus dá para todos um testemunho de quem Ele mesmo é, da sua sabedoria, do seu poder, da sua bondade e de todas as suas demais perfeições. É por isso que o apóstolo Paulo é capaz de afirmar que o ser humano é indesculpável. Ele não pode dizer que ele erra porque não conhecia Deus, porque os atributos do Deus invisível, diz Paulo na sua carta aos Romanos, podem ser conhecidos pela criação. Nós observamos a criação e, através de toda a glória que é revelada na criação, nós podemos acreditar que existe alguém inteligente, capaz, soberano, bondoso, bom, que criou tudo aquilo. Qual foi a tarefa dada ao homem na criação? Qual a tarefa que eu e você recebemos? O cultivo do jardim onde ele foi colocado. Nós deveríamos cultivar o jardim. É uma ilustração de que o homem, ele deveria explorar, num bom sentido, é claro, toda a criação. O homem deveria estudar a criação, o homem deveria criar coisas a partir dela, e através dessa criação, o homem deveria, então, desfrutar de tudo aquilo que Deus criou. Deste modo, fazendo, Deus seria glorificado através do ser humano e, mais uma vez, os seus atributos e o seu caráter seriam conhecidos. De algum modo, meus irmãos, isso ainda é verdadeiro, porque os propósitos de Deus, apesar do nosso pecado, não podem ser frustrados. Nós devemos reconhecer que nós ficamos fascinados diante de cada conquista do ser humano, no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento das novas tecnologias, na exploração dos confins do universo, ou na descoberta de um microcosmo que existe nas partículas mais essenciais que compõem a matéria. Nós ainda ficamos fascinados com essas coisas. Por quê? Porque a glória de Deus teimosamente se faz notar cada vez que o homem cumpre o seu mandato cultural. O problema é que o pecado, a realidade do pecado, ela nubla a nossa compreensão do que é que esse progresso significa, para onde esse progresso aponta. Então, com essa visão nublada, a criação se torna, como nós dissemos, uma obra do acaso. O ser humano é endeusado na sua competência, na sua inteligência, e a finalidade de todo esse progresso não é a glória de Deus, mas é a acumulação egoísta do ser humano. Mais uma vez, nós recorrendo a Paulo, nós vemos a glória devida a Deus sendo transferida para a sua criação, para as coisas criadas. Como é que nós vemos isso relacionado ao nosso texto? Simplesmente porque nós percebemos, à luz do nosso texto, que nós não produzimos o fruto que nós deveríamos. Nós, que fomos chamados para glorificar a Deus através das nossas ações, nós não glorificamos a Deus da maneira que nós deveríamos. Nós falhamos em refletir em nós a glória de Deus, e se esse reflexo da glória de Deus aparece em nós, é de um modo absolutamente involuntário, quase sufocado pela nossa prepotência. Veja no verso 16, mantenha a sua Bíblia aberta.
Veja no verso 16 que Jesus está falando a pessoas a quem ele livremente escolheu para a sua missão. Não fomos nós que o escolhemos, mas ele que nos escolheu de maneira soberana, sem a nossa participação. A soberba do ser humano já é humilhada a partir desse ponto, porque mesmo o andar com Jesus Cristo não é alguma coisa que parta de nós, mas é algo que foi desenhado para nós desde a eternidade. Se você é alguém que anda com Cristo, agradeça a Ele, porque isso não vem de você. Ele escolheu você. Ele te elegeu antes da fundação do mundo. E essa escolha tem um propósito que se espalha por todo o nosso texto. Cristo, preste bem atenção, Cristo escolheu você, Cristo nos escolheu, Cristo nos chamou, Cristo nos capacitou para nós darmos fruto. E que este fruto dê glórias a Deus. Que este fruto que nós produzimos redunde em glória a Deus. Note ainda no verso 8 que aquilo que se espera de nós não é pouco fruto, mas muito fruto. Frutos abundantes. Frutos numerosos. Deus chamou você para dar muito fruto. Biblicamente, meus irmãos, a figura do fruto está relacionada às boas obras dos crentes. Aquilo que nós fazemos em cumprimento da nossa missão principal, de dar glórias a Deus. Essas boas obras e o resultado estão bem descritas por Jesus lá no Evangelho de Mateus, Otávio. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O Pai, meus irmãos, é glorificado entre todos os homens, crentes ou não, quando nós realizamos as nossas boas obras. Ao contrário do que muitos pensam, o homem não é um ser com luz própria. Mas nós somos como que um espelho. Nós somos tais como a lua, que não possui qualquer brilho, mas que é vista claramente na noite escura, dado que ela reflete a luz do sol. Da mesma forma, meus irmãos, a glória de Deus é revelada ao mundo que está em trevas por nosso intermédio. É através de nós, do reflexo de Deus em nós, que a luz de Cristo é conhecida ao mundo. É a esse fruto, a estas boas obras, que Jesus se refere quando expõe qual é a expectativa de Deus em relação ao seu povo. Agora, a que fruto o Senhor está se referindo aqui? Mais exatamente, não é à toa que Jesus é um mestre por excelência. Os ensinos dos rabinos da época de Jesus traziam toda uma complexidade de conceitos e de comandos. Mesmo hoje, um pastor como eu aqui pregando pode complicar uma mensagem como esta. A minha mulher já me alertou que as minhas mensagens às vezes se parecem muito com uma palestra. E eu devo admitir, não sem um certo embaraço, que ela tem razão. Ela tem razão. Mas o ensino de Jesus é diferente do meu. O ensino de Jesus, ele sempre se caracterizou pela simplicidade. Jesus é profundo, mas ao mesmo tempo ele é conciso, ele é breve, ele é compreensível até as pessoas mais simples. E aqui não é diferente. Todo um universo de coisas boas que eu e você possamos fazer, caridade, lutar por justiça social, adorar a Deus no meio do seu povo, como nós estamos fazendo hoje, todas essas coisas se resumem em um único ponto, em um único fruto de Jesus. Veja o verso 12. Veja o verso 12 do nosso texto. Meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O que é ordenado a mim e a você? Qual é a ordem de Jesus para mim e para você? Amor. O amor é o fruto. O mesmo amor com que o Pai amou o Filho. O mesmo amor com que o Filho nos ama, segundo o verso 9 do nosso texto. Amor que é o cumprimento da lei. Amor que é o grande mandamento. Amor que é o distintivo, aquilo que nos distingue, que nos identifica como cristãos. Amor. Mas qual é a natureza desse amor? Veja o verso 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus inimigos.
Aqui, a partir desse verso, nós vemos que amar não é o mesmo que nutrir sentimentos de afetividade por alguém, não é ter afeição por outra pessoa. O amor de que Jesus fala aqui não é o amor romântico dos filmes. O que nós aprendemos acerca do amor com Jesus é que esse amor prescinde, ele abre mão da afeição. Eu posso amar alguém mesmo sem gostar tanto assim dessa pessoa. Já é uma ilustração conhecida. Quando Jesus pendia na cruz e ele olhava para a multidão em volta, ele certamente não pensava: ah, que gente maravilhosa, que amor de pessoas, vale a pena morrer por elas, tão boas que são essas pessoas. Quem é que mereceria um ato de bondade desse de Jesus? Não, o pensamento de Jesus era de misericórdia. Eu estou me dando, provavelmente pensava Jesus, porque sem isto, esses pobres infelizes que estão aqui, gente mesquinha, gente maldita de Deus, jamais teria acesso ao Pai se não fosse por mim. O que é que eu quero dizer? Amar é dar-se em benefício do outro, é escolher entregar-se para que outro colhe os frutos, é morrer para você germinar em outros. Uma escolha consciente de negar a si mesmo para que o outro seja afirmado, seja ele o nosso semelhante, seja o próprio Deus. Eu amo quando eu me dou, eu me entrego quando eu renuncio. É por isso que o amor está vinculado à obediência. Obedecer é a prova de que eu amo. É o que, segundo o verso 8, nos revela como discípulos de Jesus. É isso que evidencia, segundo o verso 10, que nós permanecemos no amor de Jesus, que nós obedecemos. Quem ama, obedece. E obedece porque está renunciando a si mesmo, porque está renunciando às suas próprias vontades, que está renunciando ao seu próprio desejo para cumprir a vontade daquele que o salvou. Esse é amor, obviamente, é amor que se espalha. É amor que se faz sentir na vida do outro por toda a sorte de atos de benignidade, de bondade, de gentileza, de altruísmo. Esse amor pode ser revelado através de grandes atos em favor da humanidade, como a descoberta da cura do câncer, a luta por paz em zonas de conflito, ou a proposição de leis para fazer do nosso país um país mais justo. Esse amor por Deus e pelas pessoas pode se revelar em grandes atos, mas ele também pode ser revelado, e geralmente é assim, nas pequenas ações do dia a dia. Esse amor pode ser revelado no sorriso sincero, acompanhado de um bom dia que você dá, desejando que aquela pessoa com quem você cruzou seja realmente abençoada, numa refeição bem preparada para um amigo, ou para uma pessoa em necessidade, nas portas abertas a quem experimenta a angústia da morte em todas as suas dimensões, no estar disposto a abrir as portas do coração para o compartilhar com os crentes, sem receio de julgamentos, realmente preocupado em ver o outro crescer à estatura de Cristo, na semeadura da palavra para que outros aprendam o quanto Deus os ama e o quanto custam os nossos pecados. Esse é o fruto. Amor. E, meus irmãos, eu creio que não há qualquer novidade no que eu vou dizer. Quando Jesus usa a expressão brilhe a sua luz, no verso que ainda está aqui na tela, ele não está brincando. Porque o amor realmente brilha. O amor realmente brilha. Você não pode passar indiferente a uma pessoa, ou você não pode passar indiferente a alguém que gasta a sua vida em atos de amor, ou você não pode passar indiferente a uma igreja em que o amor é o padrão. Vidas assim, luzes assim, têm um poder de atratividade tão grande, tal como as nossas lâmpadas atraem os bichinhos de luz no verão. Você quer conhecer o propósito da sua vida? Quer conhecer o propósito de sua vida? Ame. Quer ver esta igreja crescer? Ame. Quer ver Deus sendo glorificado através de você? Ame. E o contrário é igualmente verdadeiro. Se não há fruto, seja na sua vida particular,
seja na nossa vida aqui como comunidade cristã, a avaliação sincera deve ser: será que nós temos amado de fato? Temos realmente amado? Temos nos dado? Temos colocado a Deus? Temos colocado o outro em primeiro lugar, em honra, acima de nós mesmos? Amados, o mundo em que nós vivemos está cansado de palavras bonitas. As pessoas ouvem palavras bonitas de políticos. As pessoas ouvem palavras bonitas dos acadêmicos. As pessoas ouvem palavras bonitas até mesmo dos religiosos. Palavras como mudança, progresso, igualdade, justiça. As pessoas estão cansadas de ouvir essas coisas. Só que nada muda. Nada muda. A não ser quando o amor se revela. Para usar uma velha canção do U2, muita coisa acontece quando o amor chega à cidade. When love comes to town. Será que temos nós amado? O primeiro impulso de todo crente sincero ao ouvir uma mensagem como essa é: ok, eu entendi, a partir de hoje eu vou me dedicar a amar mais. Se você possui essa disposição, Deus seja louvado. Se você deseja amar mais, Deus seja louvado, mas vamos baixar um pouco as expectativas. Porque Jesus já nos alerta no verso 5, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Nem mesmo amar. Nem mesmo amar. Amor sem Jesus, queridos, é um fruto temporão. Aquele fruto que seca, que apodrece rápido. É amor que morre diante da ingratidão das pessoas. É amor que morre diante das circunstâncias difíceis que desafiam aquele nosso conceito de recompensa. Aquela coisa do tipo: faço tudo isso por Deus e só tomo pancada. Esse é o amor temporão, o amor sem Cristo. É amor que morre diante das tentações de nós voltarmos ao nosso egoísmo. Quer dar fruto que permaneça? Você precisa permanecer em Cristo. Como eu e você podemos frutificar? O amor é o fruto que é esperado de nós. Como eu e você podemos frutificar? O segredo para frutos que permaneçam é a permanência em Cristo. A metáfora que Jesus usa para si mesmo, chamando a si mesmo de videira, não é absolutamente nova. O símbolo, videira, já era usado no Antigo Testamento para representar Israel, o povo de Deus. Mesmo no período dos Macabeus, ali naquele período que nós conhecemos como período intertestamentário, aqueles 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, as moedas de Israel traziam uma cunhagem de uma videira, como um símbolo de Israel. O que é que isso quer dizer? Jesus está se identificando aqui a dizer: eu sou a videira verdadeira, como o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus, o tronco em que o povo de Deus está ligado. E nós, eu e você, todos os crentes de todas as épocas, somos os ramos. Ramos esses que, ligados a Ele, damos muito fruto. Mais ainda, o Pai é o agricultor. E esse agricultor, ele poda, ele limpa os ramos para que eles frutifiquem cada vez mais. Isso aponta para o processo de santificação, esse processo de transformação contínua que vai levar e que nos leva cada vez a amar mais a Deus e ao próximo. Deus vai trabalhando em nós, vai limpando em nós, para que nós possamos amar mais e dar muito fruto. Essa poda se dá pela ação do Espírito. E o Espírito opera em nós através da palavra. E a palavra aplicada em nós revela o que é que está impedindo de darmos mais frutos. E nos fertiliza, nos alimenta, para que nós possamos crescer mais e mais. É claro, meus irmãos, como o texto aponta, ramos que estão na videira, mas que não produzem fruto. E esses ramos, diz Jesus, o Pai simplesmente os corta. Judas Iscariotes, o traidor, é um exemplo disso. É alguém que estava com Cristo, mas que jamais esteve ligado a Ele, a videira. Ele estava ali, mas ele nunca esteve de fato na videira. Assim ele não produziu fruto. E assim ele foi cortado. Assim foi com boa parte do Israel terreno,
E assim será com todo o joio espalhado no meio do trigo da lavoura de Deus. Mais cedo ou mais tarde, Deus irá cortar aqueles que tendo aparência de ramo, mas não produzem fruto. Não é que a permanência na videira seja condicional, algo do tipo, ou você produz fruto ou você morre. É simplesmente porque o ramo nunca permaneceu, de fato, na videira. A falta de fruto é a mera evidência de que aquele raminho não recebia a seiva vital, o alimento que o faz crescer. Qual é a chave para você crescer e frutificar? Como sempre, e eu tenho ensinado isso a vocês, note as repetições. Elas são importantes. Olhe no seu texto. Veja o que é que se repete. Isso vai ajudar você a compreender melhor o texto bíblico. A chave aqui é permanecer. Quantas vezes essa palavra aparece no texto? Permaneçam, permanecendo. Na literatura escrita por João, no seu evangelho, nas cartas, no Apocalipse, permanecer em Cristo é uma ilustração. É uma ilustração desse relacionamento contínuo do fiel com Jesus. Desse relacionamento que nós temos com Cristo. É uma permanência num reino em que imperam o amor, a justiça, o bem. É um agarrar-se às promessas. É agarrar-se aos mandamentos do Senhor. Mas é, sobretudo, uma permanência no amor. É permanecer no amor. Veja os versos 9 e 10 do nosso texto. Veja os versos 9 e 10 do nosso texto. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Qual é a seiva vital que alimenta a videira, que rompe com a nossa falta de vitalidade, que rompe com a nossa falta de fruto, que rompe com a nossa falta de amor? Qual é o alimento? Qual é a seiva vital que alimenta o povo de Deus? É o amor de Jesus. É o amor de Cristo. É a certeza de que eu e você somos absoluta e incondicionalmente amados, que nos move como indivíduos, que nos move como igreja. A cruz, meus irmãos, é a prova mais elementar e ao mesmo tempo mais grandiosa de que Deus nos ama. Se você quer saber se Deus ama você, se você tem dúvida disso, olhe para a cruz. Olhe para o Filho de Deus, ali, pendurado no madeiro no seu lugar. Ele nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos, quando nós o odiávamos, quando nós estávamos completamente avessos à sua vontade. Esse amor aplicado a nós nos constrange, porque como eu e você poderíamos negar algo a alguém que demonstrou em nosso favor tamanha graça? Esse amor de Deus é incondicional, não depende das nossas ações, não está vinculado à nossa retribuição. Você percebe como esse amor é transformador? Saber que eu e você somos amados assim nos livra de vermos a Deus como um inimigo, como um tirano, ou simplesmente como uma entidade espiritual caprichosa a quem nós devemos satisfazer. Toda a satisfação necessária para que eu e você pudéssemos desfrutar desse amor já foi dada por Jesus. Eu posso me aproximar do Senhor como um Pai amoroso que é, com respeito, com reverência, é claro, mas jamais com medo. Por causa do amor de Jesus. O amor nos livra do medo. Ele nos livra também de estarmos sempre em busca do favor dos homens. Mesmo que as pessoas odeiem você ou não se importem com você, mesmo que você esteja abandonado, ou ainda mesmo que você seja amado e apreciado por todos, você precisa saber que existe alguém que ama você incondicionalmente. As pessoas não nos amam incondicionalmente, mas Deus sim. Eu não preciso viver para buscar agradar as pessoas. Quando eu sei que a única pessoa cujo amor realmente conta, já me ama de modo perfeito. O amor liberta. O amor me liberta de mim mesmo.
O amor me liberta das minhas amarras. O amor me liberta do meu modo de pensar. O amor perfeito de Deus me liberta das minhas cobiças mesquinhas, porque eu sei que eu e você já somos herdeiros de um tesouro incalculável. É aqui que eu posso amar como a Bíblia ordena, como Jesus, até mesmo uma pessoa de quem eu nem goste tanto, ou eu nem conheça. Eu amo porque eu posso. Eu amo porque eu sei. Eu amo porque eu confio. Eu amo porque eu sou livre. Eu amo porque eu não tenho escolha. Eu amo porque eu escolhi amar. O amor muda a perspectiva da obediência. O verso 15 do nosso texto mostra isso. É claro que Jesus também se agrada de nos chamar de servos. Nada pode ser mais honroso para mim e para você que este título, servo de Cristo. Mas a mentalidade por trás desse título, em relação a Jesus Cristo, servo de Jesus, não é uma mentalidade patronal, não é uma mentalidade escravagista. Nós não obedecemos por obrigação. E se você está obedecendo a Cristo por obrigação, pura e simplesmente, você está no caminho errado. Peça a Deus que leve você a obedecer como convém. Porque nós obedecemos com motivos. Cristo abre o seu coração para nós. Nós sabemos o que o nosso Senhor faz. E nós sabemos o porquê. Nós conhecemos as motivações por detrás dos atos de Cristo. Eu obedeço e amo porque eu sei que Jesus ama e me ama. Eu amo e obedeço, porque eu sei que eu sou amado. Isso me coloca em tal alinhamento com Ele, que segundo os versos 7 e 16 do nosso texto, as nossas orações são ouvidas e são respondidas positivamente. Deus diz sim para as nossas orações. Isso não é uma fórmula mágica. Peça em nome de Jesus e receba, como pretendem aqueles que aderem à teologia da prosperidade ou à confissão positiva, o segredo gospel, né? É uma certeza baseada no fato de que os nossos propósitos, quando são movidos pelo amor, eles coincidem com a vontade do Senhor. E por que que Deus diria não a algo que Ele mesmo já determinou? Quando eu oro movido pelo amor, as minhas orações sempre vão ter o sim de Deus. Mas se você quer algo em troca, você espera algo em troca, o texto vai te dar também uma colher de chá. Veja o verso 11 do texto. O fruto do amor tem um fruto também para aquele que o produz, para nós os ramos. Esse fruto é a alegria de Cristo. É a certeza do bom-estar, servo fiel. Não é a mão esquerda vendo aquilo que a direita faz, mas é aquela satisfação interior de você saber que fez a vontade do Senhor. É a alegria da cabeça cansada que se deita no travesseiro depois de um dia árduo de trabalho, aquele senso de missão cumprida. Eu fiz aquilo que eu precisava fazer. É o sorriso de Deus, aquele sorriso que ilumina, que enche o coração de paz. A chave aqui, Otávio, a chave é: permaneça ligado à parreira, permaneça ligado à videira, permaneça ligado à videira, permaneça ligado à videira. Nutra-se contra o desânimo e a tentação, alimente-se contra as acusações do inimigo, fortaleça-se em relação à sua própria fraqueza no poder que há em você saber que você é amado por Deus. O resultado final será o do verso 8 do nosso texto. O Pai há de ser glorificado na abundância de frutos que naturalmente vão fluir desta nossa ligação com Cristo em amor. Vamos orar? Bendito Pai, agora à luz desse texto entendemos para que o Senhor nos chamou. Para frutificarmos, ó Senhor.
para que através dos nossos frutos de vida, o Senhor seja glorificado. Mas, Pai querido, nós também percebemos à luz desse texto que tudo flui do amor. Tudo flui, Senhor, da certeza de que somos amados em Cristo Jesus. Tudo flui, Senhor, da certeza e da convicção de que o Teu amor é incondicional e perfeito, ó Senhor, de uma maneira que nosso amor não pode ser. Por isso rogamos, ó Pai querido, enche o nosso coração cada vez mais de amor. Cada vez mais estejamos convictos, Senhor, do quanto somos amados. E assim possamos responder com perfeita obediência, sabendo, ó Deus, que Tu nos fazes conhecer o Teu coração. Pai, como o texto diz, quando oramos ao Senhor assim, ligados à videira, o Senhor nos ouve e dá o seu sim. É esse sim que buscamos agora, Senhor. Já que buscamos esse amor perfeito, que encha o nosso coração e a nossa vida, para que possamos frutificar também em outras vidas em amor. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos. Responde ao Senhor em conformidade com a Tua palavra, com a Tua promessa. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.